Boa noite, pessoal. Eu aqui novamente. E o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade, eu gostaria de falar de contradições do Novo Testamento. Vocês já ouviram falar do Sermão da Montanha? O famoso Sermão da Montanha. O Sermão do Monte, quando Jesus narra essas palavras: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque assim fizeram aos profetas que vieram antes de vós, etc, etc. Vocês conhecem? Este sermão é famoso por ser o sermão das bem-aventuranças e proferido em cima do monte. O título já diz, o Sermão do Monte. Mas se eu chegasse para você e dissesse: você conhece o sermão da planície? Opa, aí você diria o quê? Não, você está equivocado plenamente, porque o sermão é da montanha. A não ser que montanha e monte seja a mesma coisa. O que vocês me dizem? É a mesma coisa ou não? Como você imagina uma planície, aquele lugar reto, plano, não é? Como você imagina um monte? Aquela subidinha, você chega lá e tal, e olha para baixo e vê as pessoas. Então, o Sermão do Monte, capítulo 5 de São Mateus, no Novo Testamento, primeiro livro dos Evangelhos, primeiro Evangelho dos 4, São Mateus diz que Jesus subiu no monte e começou a proferir estas palavras, a proferir este sermão. Só que nós temos um problema grave, meus amigos. Um problema sério que muitas das vezes tem passado desapercebido por muitos leitores, por muitos cristãos. Porque Lucas, no capítulo 6:17, afirma que o sermão foi proferido em uma planície. E aí? Uma outra coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui, a respeito da morte de Judas Iscariote. Judas, como que Judas morreu? De que formas Judas morreu? Segundo Mateus 27:5, segundo São Mateus 27:5, ele se enforcou. Não é isso? Qualquer cristão, eu quando estava no cristianismo, quantas vezes já foi me dirigido essa pergunta? De que forma o Judas Iscariote, o traidor, que traiu Jesus vendendo ele por 30 moedas de prata, de que forma ele morreu? Quantas vezes eu dei essa resposta baseado nesse texto de São Mateus 27? Morreu enforcado. Tá. Só que Atos dos Apóstolos, no capítulo 1:18, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Que narra a história da igreja primitiva. É tanto que Atos dos Apóstolos é uma das partes do Novo Testamento e é chamada de história. Por quê? Porque narra a história da igreja primitiva. Quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Segundo a história, Lucas não era judeu. Ele era médico, mas ele contou a história. Tanto ele narrou, ele escreveu, ele foi escritor do Evangelho de São Lucas, que contradiz demais com as narrações de São Mateus, principalmente na genealogia de Jesus. Porque na genealogia de Mateus, para a genealogia de Lucas, há uma diferença de muitas gerações, muitos nomes. Nas duas gerações, Lucas fala que ele veio de uma família e Mateus fala que ele veio de outra família. Então há uma série de contradições gritantes. Mas esse não vem ao caso. A pergunta é: de que forma Judas morreu? Mateus disse que ele morreu enforcado. Saiu para se enforcar.
Só que Lucas, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, diz que ele se jogou de um despenhadeiro. Pode ler lá. Leia lá, observa na sua Bíblia, nos 2 textos. Se jogou de um despenhadeiro e se rebentou pelo meio e as suas entranhas foram espalhadas. A pergunta é, de que forma, irmão? Quem está falando a verdade? Quem foi que narrou certo? Pessoal, isso aqui não se trata de qualquer uma historinha de caruchinha, como diz o ditado. Aqui se trata de um livro considerado sagrado, inspirado por Deus. Eu não me canso de dizer o 1 Timóteo 3,16, que o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, corrigir, na justiça, etc. Toda a escritura é inspirada por Deus. E eu te pergunto, Deus iria inspirar inspirar os escritores? Por exemplo, usa Pedro para falar X aqui, usa o outro para falar outra coisa ali, sendo isso no mesmo contexto, mas diferente? O que vocês me dizem? Algumas pessoas dizem, não, mas você não pode levar em conta os pormenores, os detalhes. Meus amigos, isso se trata de uma escritura inspirada por Deus. Não é eu chegar para você e contar uma história, o outro chegar contando a mesma história, só que diferente. Há contradição na hora. Aí você vai fazer o quê? Relevar, não é? Ignorar, porque afinal de contas somos seres humanos. Estamos sujeitos a errar, a falhar, e com graves falhas, mas a Escritura não pode haver estes erros. Então, o que aconteceu? Com certeza, os problemas são graves, e o que nos deixa a entender que não foi Deus que inspirou essa Escritura. Alguém esteve por trás dos tradutores, dos escritores, fazendo, me desculpe a palavra, mas transformando isso que é chamado de escrituras sagradas num balaio de gato. Infelizmente, o que acontece no Novo Testamento aconteceu de forma criminosa. A intenção foi de induzir o foco do ser humano a caminhos diferentes, desviando o foco das pessoas, tirando o foco das pessoas, o que teria que ser o foco principal no eterno, desviando o foco para uma outra coisa. Os problemas são gritantes. E como diz um amigo que eu considero como um dos meus orientadores, que é taxado muitas das vezes como o carrasco, o cara que não tem tapa na língua e fala o que quer. Eu aprendi com ele uma coisa que ele repete muito nas suas palavras. Não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar em mim. Veja você mesmo. Investigue você mesmo. Mas abra os olhos para você ver, porque aqui está claro nos textos de forma literal mesmo. É forma literal, está escrito com todas as letras. Um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. E aí? Vamos estudar as Escrituras Sagradas com a intenção de aprender e não vamos desvalorizar os textos originais, porque nos textos originais não existem esses erros. A palavra que Deus entregou para Moisés
foi passada da forma que foi entregue para nós. Obrigado, tenha uma boa noite. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever para que, à medida que forem postados os nossos vídeos, você possa ser avisado, ok? Muito obrigado, tenha uma boa noite.